Então agora eu vou passar para a Jeane, que vai fazer, né, as apresentações do livro e da autora, porque hoje a gente quer falar muito pouco. Temos a participação de vocês, até porque, né, nós estamos aqui para compartilhar, né? Então, mesmo que você não tenha lido o livro, mas praticamente todos conhecem essa história, porque provavelmente já assistiu o filme, provavelmente já assistiu uma adaptação, porque essa história foi adaptada N vezes, e tem filme que a gente até assistiu, com certeza, e não sabia que foi baseado na história de Jane Austen. Com você. Eu vou falar um pouquinho, mas vou falar tudo isso aqui, olha, frente e verso, viu? Mas eu vou começar falando algo que a gente conversou entre a gente a respeito de Jane Austen. São 205 anos pós-morte. 205 anos pós-morte, nós estamos aqui estudando e falando dela. E aí eu fui fazer umas contas, daqui 200 anos, eu considerando que meu filho vai ter um filho com a idade que eu tive ele, e aí o filho dele vai ter o meu filho mais ou menos assim, eu vou estar no meu bisneto ou na minha bisneta. E aí eu fiquei pensando, como que eu quero ser lembrada daqui 200 anos? Porque só deu aí 3 gerações, deu 198 anos de acordo com as vozes da minha cabeça. Aí, e eu fico pensando, será que vai ter algum desses meus futuros parentes que vai estar com algum livro meu que eu tenho tanto apego e que não quero emprestar e que a Andrea fala, vamos vender? Eu falei, não! E aí, como será que vai ter isso? Como que eu vou ser lembrada? Então eu queria primeiro deixar essa reflexão com vocês, cada um pensar na sua mente. Como que você quer ser lembrado daqui 200 anos? Pelo menos, né? Como que vai ser isso? Não vai ser de um pouquinho? Daqui a 20 anos. Exatamente. Eu acho que ninguém... Gente, eu não quero ser lembrado, não. Não quer? Eu acho que um traço que a gente deixa no presente para o futuro é principalmente que a gente publica nas redes sociais. Eu vejo como tem essa questão de hoje em dia o mundo ser mais digital, né? Então, talvez assim os antropólogos do futuro ou os paleontólogos do futuro, né, vão procurar conhecer a nossa sociedade através das postagens, do que tem na rede social. Nossa, ele vai falar que sociedade difícil. Mas por isso que a gente tem que pensar muito o que a gente está. Eu não posso com nada. Colocando, né? Bipolar. Sociedade bipolar. Agora tem que ser bipolar. Que a gente ainda tem muito orgulho e preconceito. Nós continuamos lá em 1796. Continuamos. Por mais que a gente queira se evoluir, mas se choca com coisas que são hoje naturais, que a gente está conversando, né? Eu fiquei chocada outro dia de ver 2 mulheres agarrando, beijando, batindo a cabeça, começa a sentar. Não tem, é muito difícil não ter nenhum preconceito. É uma coisa que você nasce, escuta a sua avó falando, criticando aquilo que enraiza na gente, né? Esse orgulho e preconceito que está aí até hoje, a gente tem que lutar muito contra ele se quiser conviver na sociedade de hoje. Né? Você tem toda a razão. Ontem eu estava com algumas amigas que eu não vi há alguns anos, né? E elas, aquela história, né? Cada um contando o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E uma delas contou para uma menininha que nós conhecemos, pequenininha, que tem a mesma idade do meu filho, tem 13 anos. Ela resolveu agora, com 13 anos, que ela não vai mais chamar pelo nome feminino. Ela decidiu com 13 anos. E a mãe dela sempre foi uma jovem muito para frente, muito despojada, e ela está paralisada com a situação. Né? E então, aí você pensa assim, estamos evoluídos ou nós estamos? Né? Como que está isso ainda, né? Então vamos falar aqui um pouco. Deixa eu só te cortar só um pouquinho antes de você entrar aí na gente, para mim falar para quem está, eu esqueci de me dirigir, quem está assistindo pelo Face, a Iana já mandou uma boa noite aqui, a Ângela também já entrou, a Ângela Lápidos ou Lapidos e a Iana Cândido. Então, se você quiser participar aí, mandar uma mensagem da sua impressão, pode escrever que a gente vai dizer aqui durante a discussão, tá bom? Tá, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre Jane Austen.
Ela nasceu em 16 de dezembro de 1775 e faleceu em 18 de julho de 1817. 41 anos, né? Uma menina de 41 anos, né? É assim que aconteceu com ela. Desde a pré-adolescência, ela já tinha esse talento pela escrita. Na pré-adolescência, ela já fazia alguns esboços, algumas escritas, até porque ela tinha uma biblioteca do pai, muito bem abastecida, porque ele era um reitor com posses, então ele tinha essa biblioteca em casa, e aí fazia com que ela lia muito. Apesar dela, naquela época, não ter direito, como os irmãos tinham, de ir para uma escola, para uma universidade. Ela e a irmã, elas tinham que aprender a ser boas esposas e mulheres que não iam envergonhar a família. Isso era o papel que as meninas tinham que fazer. E o fato dela ter acesso à leitura fez dela uma pessoa muito estudada, que naquela época era um problema. Porque aquele grande pensamento, aquelas grandes ideias não podiam ser expostas, né? Porque envergonhava a família. Tanto que ela, por exemplo, mesmo já na pré-adolescência, começando a escrever, ela só pode usufruir do lucro com 36 anos, quando conseguiu publicar Razão e Sensibilidade, que ela foi ter acesso ao dinheiro por ser uma escritora, né? Antes disso, ela tinha que escrever e colocar um pseudônimo, né? Por uma lady, né? Ou por uma lady. senhora, né? Não, Vai a lady. Não era o irmão dela que assinava pra ela? Não. Não. Ela Ele que depois que ela morreu, que aí publicou com o nome dela, mas antes não era assinado. O primeiro que foi Razão e Sensibilidade era by a Ladies, né? E os outros era a autora de Razão e Sensibilidade. Meu Deus. Então nós vamos fazer um pouquinho, uma viagem ao tempo, vamos lá para o tempo de final do século XVIII para início do século XIX. Claro que brevemente, né, porque senão já fica falando muito aqui, mas nós vamos situar quem era a mulher, o que a mulher podia fazer no ano de 1800 bolinha. Ela podia tocar piano, ela podia às vezes falar um pouquinho de francês e ela podia saber os modos, né, a educação. Era isso. Em 1857 foi aprovada a lei do divórcio, com diferenças para homens e mulheres. O homem podia se divorciar? Sim. Infidelidade? Pode divorciar. A mulher podia? Não. Mas podia. Se ela provasse que a infidelidade não foi culpa dela e que aquele marido ainda por cima era cruel com ela. Aí ela podia divorciar. Como se prova um negócio? Até hoje é difícil provar a crueldade masculina, né? Então, a gente já viu aí que eles deviam se divorciar. E se divorciassem, provavelmente seriam muito mal famadas, né? As mulheres, elas já entendiam desde cedo que a única forma de elas terem uma vida mais fácil e respeitosa era através do casamento. Então, elas tinham que casar e, para isso, elas tinham que ter boa aparência, elas tinham que estar de acordo com o gosto masculino da época, usar do seu charme e das artes da sua penteadeira. Então, vocês conseguem imaginar? Que ódio! Já pensou? Deu raiva de levantar o vestidinho agora, né? Entrou aqui levantando o vestidinho em momentos de época, né? Então aí já mudou um pouquinho. Uma pessoa solteira era considerada uma desgraça para a família. Aos 30 anos, uma mulher que não casava era uma velha solteira. Balzaquiana, Balzac. Mulher cantando. Não mudou muito, porque Dá 20, hoje, né? a partir do momento quando você Balzaquiana. faz 25, 30, é uma cobrança. Eu era solteirona, minha mãe falava, você vai ficar pra titia. Imagina, tá com 27 anos, não casou ainda, eu casei. Aí você casou com imagina o seguinte, essa moça que não casou, ela tinha seu pai que sustentava ela. E aí, o pai e a mãe morriam. O que acontecia com a solteirona? Ela tinha que morar na casa de um irmão, se tivesse irmão, de uma maneira que ela era uma convidada permanente e indesejada, porque era aquele encosto. Agora, se ela não tinha irmão, aí a situação ficava um pouco pior, porque como a gente viu até mesmo na leitura, se na família não tinha um homem para herdar, mesmo que não fosse um título de nobreza, mas a casa, né, a propriedade, as mulheres não herdavam.
Então era passado por um primo, por um tio, e ele não tinha obrigação de dar ali casa e tal para aquela moça que não casou. E acontecia. E o que essas moças tinham que fazer? Tinham que ir à luta. Mas não foram para a escola, não aprenderam nada. O que elas aprenderam? A ser boas mulheres e casar. Então acabava que elas iam para as casas serem governantas para ensinar as meninas a serem boas esposas e casar. Era isso que tinha que acontecer, se dessem sorte. E ser governanta no começo do século XIX era a única profissão que tinha uma remuneração, mas era um salário miserável e que ela não tinha nenhum reconhecimento. Aí a outra profissão seria você limpar a ladrilha, você lavar, cozinhar, e aí não tinha-se mais perspectiva de casamento se você caísse nessa desonra de virar um serviçal. Essa desgraça de virar um serviçal, né? Uma das coisas que eu pensei também em relação quando eu estava estudando a respeito de genealógica, vocês imaginam quantas mulheres você falou, não gostaria de ser lembrada, mas você contribuiu muito para a sua geração enquanto vivo, talvez você não tenha conhecimento disso, talvez você tenha. Agora imagine quantas heroínas daquela época nós não queremos saber o nome, né? Porque nós sabemos que genealógica era uma, gente. Com certeza, nós sabemos o poder da mente feminina, né? Nós sabemos que muitas revolucionárias nós nunca vamos saber os nomes. Às vezes, até como sabemos, temos contato e achamos que elas eram homens, né? Porque algumas tiveram que fazer esse papel na sociedade, que eu não sou mulher, eu sou homem, para poder ser escutada, né? Se expandir através do gênero masculino. Que tem. Vamos falar um pouco de Londres, para a gente entender como que chegamos a esse Você livro já aqui. morou lá? Nossa, Ada, fala de Londres. Não, mas ele não morou em 1800. Você não lembra. Você não tá lembrando, Eu né? não tava lembrando, mas ele já viveu lá. Pois é. Londres era a maior cidade da Europa. Em 1811, a Inglaterra tinha mais de 9 milhões de pessoas. Só Londres tinha 1.009.000. Então era um grande centro comercial e financeiro. Então Londres atraía muitos imigrantes, muitos aristocratas franceses, marinheiros, né, que vinham da Índia, negros também, de diversos lugares. Então assim, imagina que Londres era uma cidade que fervia, até de nacionalidades, né, de culturas diferentes. Só que a sociedade inglesa é muito fechada nas suas tradições, seus tipos de nobreza, sempre se achando os melhores, né, e não dava uma abertura para esse tipo de coisa. Só que quem participava da sociedade inglesa se sentia muito privilegiado, era assim que tinha que acontecer. Londres, ela, por ser uma cidade muito movimentada, ela tinha ruas espaçosas, né? E as autoridades, elas cuidavam da cidade de Londres para que ela pudesse ser realmente um mar. Como, por exemplo, eles já tinham, não vou dizer asfalto, mas assim, era pavimentada as ruas, né? As ruas eram pavimentadas, para os lords das ladies andar tinha calçada, se não em toda Londres, mas pelo menos nas principais vias. Até porque uma cidade do tamanho que estava Londres, com pessoas, cavalos e carruagens, se não pavimentasse, sendo úmida, ia virar solo lamaçal. Então, gente, vamos imaginar aí uma cidade considerada perante as outras limpa, né, e arrumadinha, ou seja, um primorzinho, combinando já com o que esperavam das mulheres, né? Só que o cavalo era o principal meio de transporte, né? E cavalo e estrume. Então imagina que essa cidade, por mais que eles queriam que ela ficasse arrumadinha, cheia de estrume. A pessoa vestida esbarrando assim. Pois é. Tanto que uma das coisas que existiam nas casas nessa época era o raspador de sapato. Só que a gente não vai ler isso em livro de romance, né? Vocês não viram nenhuma parte assim, chegou o Mr. Darcy, parou e raspou. Era mais chique isso, mas existia essa questão, né? Porque não eram só os cavalos que andavam, tinha os animais que eram levados para os mercados, né? Tem esse tipo de situação. E aí eles não têm tudo, né? Vai onde for. Outro problema também que existia em Londres era em relação ao ar. Porque como tudo era carvão, né? Queimava-se carvão, o ar ele era mais poluído por conta da fuligem, chegava a época de inverno que tinha que esquentar mais as casas, mais ainda.
Então, não era considerado um ar puro e os médicos da época diziam que era por conta da poluição. Então, a maioria das doenças era respiratória, por uma questão da poluição. Mas, uma cidade grande desse jeito também tem problemas de criminalidade. Aquilo. Pois muita gente tem alguém para roubar, tem alguém para matar, né? Virou confusão, virou caos. Então, Londres também sofria muito com isso, questão de crimes, assaltos, roubos, né? Só que... Exatamente. Lembrei dele. Tem só que, além de coisas ruins, havia muitos benefícios, como a medicina, né? Muito bem desenvolvida em Londres, né? Para a época. Então, as pessoas tinham aquela coisa, eu vou me tratar, eu moro no interior, eu vou para Londres, né? Então, ela recebia pessoas de todos os tipos e com vários objetivos diferentes, né? E entre esses, eu vou para Londres porque é melhor, porque aí eu tinha uma divisão muito grande do que era no interior. As pessoas do interior se dividia entre, Londres é um local que você vai se perder nos vícios, porque como tinha muita gente, tinha esse entretenimento de diversos tipos. Você vai se perder nos vícios, não pode. Ao mesmo tempo, muita gente desejava ir para lá. Digamos, né? Quem mora numa cidade muito pequenininha, não tem lugar nenhum deslumbre, em Goiânia, em Brasília, né? Muita gente tem sonho de conhecer São Paulo. Chega lá, tá com o nariz, pede, né? Esse tipo de coisa, né? Tem a garra na bolsa. Sei que ficou lá. Mas tem muitas coisas boas, tem outros lugares menores, nós não vamos encontrar, né? E aí nós chegamos ao quê? A temporada social. A temporada social era um marco muito grande. Mas foi criada a temporada social só para casar? Não. A temporada social ela foi criada porque tinha a necessidade de entreter as pessoas ricas que iam para Londres. Mas por que eles iam para Londres? Porque ali as pessoas que tinham títulos de nobreza, elas precisavam ir na Câmara dos Lordes fazer com que o parlamento ficasse ativo em determinados momentos. Era uma questão política. E também, em determinadas épocas do ano, o rei e a rainha ficavam em Londres. Então, o rei e a rainha estão lá, vai movimentar alguma coisa. Os nobres têm que ir também, nem que seja para puxar o saco. Então, eles iam para lá. Então, o período era de outubro a dezembro, de abril até junho. Esse era o período da temporada social de Londres. Abril a junho, outubro a dezembro. E aí, chegava lá, eles levavam a família. Então, a família tinha que ser entretida. Então, vocês imaginam numa cidade grande daquela, pessoas muito ricas com tempo. Eles não faziam nada, né? Eram nobres, né? E mexiam ali com política e tal. E enquanto os pais, os avós estavam ali mexendo na Câmara, as mulheres, as filhas, os rapazes tinham que ser entretidos. Então a temporada social acabou que veio isso aí, esse momento de entreter. Para Londres também, para a classe trabalhadora era muito bom. Porque quem não tinha casa ou comprava ou alugava, precisava de criados, porque eram casas grandes. Então, arrumava um emprego, precisava de estábulo, precisava de mais comida, precisava da roupa da última moda, né? As modistas, né, trabalhavam mais, e essas modistas também eram mulheres que tinham uma profissão muito mal faladas, mas como servia a nobreza, aí era um cochichinho, se falava mal delas, né? Mas servia a nobreza em relação principalmente às vestimentas, aos enxovais que eram feitos na mesma semana, né? Que conhecia e casava naquelas temporadas. Pouco chaleco, sucesso do chapéu. Exatamente, né? E tinha que estar de acordo com França, de acordo com outras modas, né? Então movimentava muito em relação a dinheiro a temporada social. E aí o que acontecia? Nem todos que frequentavam a temporada social tinham título de nobreza. Alguns eles eram ricos e bem relacionados. Então por que eles tinham que deixar a casa do campo e ir para a temporada social? Para continuar ricos e bem relacionados. E a maneira de fazer, às vezes, um aumento de herança ou de conseguir o título era pelo casamento. Então as filhas acabavam virando moeda de troca, né? Então acabava acontecendo isso. Só que, como essas meninas, muitas, não tinham outra perspectiva,
A maioria não pensava duas vezes quando vinha um casamento que ia render, até por uma questão de pensar assim, a minha família investiu, né, tudo isso, gastou tudo isso comigo, então eu vou aceitar esse destino aí, né? E eram felizes para sempre. Felizes para sempre, até que alguém provasse o contrário, né? E aí acontecia isso. Os gastos começavam no momento da apresentação. Porque quando a menina fazia 17 e 18 anos, elas tinham que ser apresentadas à rainha. Na época de Jane Austen, a rainha chamava Charlotte. Nem todas eram apresentadas à rainha, mas quem tinha o título de nobreza da família, aí era apresentada à rainha. E aí a mãe fazia um comunicado para a corte, ó, minha filha está na hora de casar. Ela tem 17, 18 anos, ela tem que casar. A corte devolvia, falando a data, as exigências, inclusive de roupas, de quantidade de pena na cabeça, né? Então, e tudo isso era caro. Então, já para apresentar para a rainha, já se tinha um gasto alto, né? E existiam dois momentos em que as mulheres poderiam ser protagonistas. Esse momento de ser apresentada para a rainha, porque aí todos os olhos olhavam para essa moça, e no dia do casamento. Fora isso, ser protagonista naquela época era algo impensável. Não dava para ser. Aí nós chegamos no interior. Jane Austen, por exemplo, não era uma moça urbana. E nós observamos nas personagens dela que nenhuma é de fato urbana. Elas têm essa transição. Elas estão no interior, esperando a temporada social, né, querendo viajar para poder conhecer, e aí tem toda aquela preparação familiar. Quando a família tinha muitas meninas, tinha que revezar quem quer se apresentar, porque não dava para 5 meninas, fazer roupa para 5 e tal, então tinha que fazer esse revezamento. Então nós observamos nas personagens de Jane isso, elas são moças mais interioranas, que têm aquele sonho da temporada social. Às vezes os pais não podiam acompanhar, mandavam para um tio, para um parente, para poder acompanhar, e aí fazia-se dessa maneira. Quando a Jane começou a escrever os livros dela para valer, mesmo não usando o nome dela, estava muito em alta livros de aventuras, livros de viagens, né? Porque o mundo ainda era muito... não se tinha as informações, né? Então estava se descobrindo muita coisa. Então quem viajava, que nem por exemplo naquela série Os Bridgertons, né? O Colin, ele viaja, e aí como ele é um homem, ele começa a escrever, e os livros dele são um sucesso muito rapidamente, porque ele vai para vários lugares do mundo, né? E aí o que ela seguiu? Ela se apegou ao ambiente rural, mais isolado, e ela falava a respeito de picuinhas familiares. Nessas picuinhas familiares nós observamos uma crítica social muito bem escondida. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o pai dela era um reitor com posses, então ele era um desses ricos que precisavam manter a aparência e tudo certinho. Ela tinha os irmãos e tinha também a questão de que ela tinha uma irmã. Tudo que ela fazia, se acontecesse alguma coisa, ia reverberar na irmã dela. Então ela fazia isso muito escondido. E quais são as críticas que a gente mais observa nas obras de Jane Austen? A respeito da escravidão, que existia ainda muito adeptos, muitas pessoas que aceitavam a escravidão, muitos erros da igreja, muitas coisas que a igreja ofuscava, todo mundo sabia e não se podia falar aquilo, né? Se tinha medo de falar. Para poder esconder tudo isso e a família dela não sofrer, ela colocava atrás de um enredo romântico. Então, quando a pessoa lê, só por ler, ela encontra uma mocinha que conhece um rapazinho e em busca desse casamento. Mas atrás disso, Jane Austen sempre colocou as críticas. Como que a gente sabe que ela era à sua frente, né? Porque quando ela morreu, a família ainda tentou mudar a visão dela. Na foto que tem dela, por exemplo, ela tem uma aliança e ela não casou. Mas na foto apesar de ter aceito o casamento, no outro dia desistiu, então ela não casou. E também ela foi desenhada de uma maneira muito dócil e meiga, mas depois com as cartas publicadas, com as obras, a gente vê que ela não era assim. Mas a família tentou modificar um pouco para que não ficasse ninguém falando mal da família, né?
para que ficasse ali meio escondido. Mas nós observamos nas mocinhas de Jane Austen, meninas que tinham um diálogo mordaz, elas eram mais dissimuladas, mais irônicas, né? Elas tinham coragem de olhar para o rapaz e pôr um defeitinho ali nele, escutar uma conversa e usar aquilo depois, ardilosinhas, né? Então assim são as meninas de Jane Austen. Então, falando a respeito dessas meninas, nós chegamos nessa grande obra que foi o Orgulho e Preconceito, o segundo livro dela, mas que é o maior marco da carreira dela, embora todos os outros são muito bons também. Agora, vocês vão falar sobre o livro. Então, a gente tem duas formas de ler os livros de Jane Austen. Ou a gente lê ele apenas como um romance romântico, né? Ou a gente lê nessa outra visão, que é a visão dela, de enxergando, né, esses pontos que estão lá escondidinhos dessa crítica, não só social, mas de toda a convenção de uma sociedade e toda a personalidade dos humanos daquela época, né, das suas virtudes, dos seus defeitos. Então isso a gente pode enxergar também, ler na obra de Jane Austen. Então a gente pode ler dessas duas formas, né? E aí a nossa pergunta é: como que você lê este romance? Quem conseguiu ler ele? Eu achei que muita coisa falta, eu fiz a carta eu confesso assim que eu tinha muito medo de ler Jane. E eu ficava protelando, né, a ler, e já há muito tempo eu queria sugerir ela. Eu falei, não, mas a gente tem que... Vamos esperar mais um pouquinho, né? É ela e a Virginia Woolf também, que tá ali engatado, né? E aí, na hora que ficou decidido, eu pensei, agora vem a questão da tradução, né? De achar uma boa tradução. E quando eu comecei a ler, eu confesso que eu comecei com medo de não gostar do estilo, de achar assim que é um romancezinho, mamão com açúcar, para, como diz atualmente, chick lit, né? Romance, livro para mulher, né? Clichê, né? O clichê. E eu confesso que eu fui assim, já me fisgou desde as primeiras páginas, né? Que eu já percebi assim aquele humor da Jane mordaz e aquelas coisas que ela trazia naquela história, né? Aí nós pensamos assim, Jane escreveu, todas as histórias dela têm final feliz, mas era o que era esperado de uma história, né? Tanto é que em Mulherzinhas, a Maria May Alcott, ela foi obrigada a dar um final, que ela tinha que dar um final de casamento para suas personagens, porque era a mulher tinha que casar, né? Então, assim, algumas coisas ela seguiu. Mas dentro desse que ela seguiu, ela foi, como é que é aquela palavra? Quando a mulher é... Feminista? Não é feminista, subversiva. Subversiva. É comunista. Naquele tempo era. Na década de 70 era. E aí, o que vocês me dizem? O que vocês acharam? Eu não tinha visto por essa perspectiva, mas agora me explicou mais esse motivo do final ter sido tão assim, meio que novela da Globo. Né? Não, é porque foi meio novela da Globo. Tem um monte de filhos. É porque assim, você fica naquela coisa, né? A novela inteira, o sofrimento e todas as personagens e todas as histórias. E aí, quando engata o negócio que você fala assim, agora eu queria ver o desenrolar da história, pronto, casou, acabou. E aí, acabou a história e eu fiquei... Foram felizes para sempre. Pronto. Então, assim, aí agora explicou o motivo, né? Porque não era a intenção dela focar ali naquela história de amor de Lizzie e Darcy, mas eu fiquei, gente, cadê? Desculpa. Uma característica comum dos romances românticos, né? Eles são bem desagradáveis a leitura das mulheres. As mulheres e os rapazes gostarem. Porque não só as moças liam, mas os rapazes também. E eu acho engraçado assim, porque eu sempre achei o nosso romance romântico muito diferente, porque o José de Alencar, por exemplo, botou uma prostituta no romance, mas ele matou a prostituta depois. Né? Tudo bem. Pode colocar um romance com uma prostituta lá como personagem principal,
mas ele terminou adequado àquela época, né, moralmente correto, que é a prostituta não pode casar e ficar feliz e fazer aquela equiparação com as mulheres de bem, as mulheres, né, as filhas dos homens de botas que se casam e são bem vistas, são direitas, né, as prostitutas não são direitas. Não é que não merecem, elas não poderiam ser exemplo para as moças daquela época, mesmo sendo prostituta. Né? Então, assim, a Dama das Camélias é outro que também é muito parecido, são umas. Ou as mulheres faziam tudo certo e conseguiam se casar, porque era uma espécie de roteiro também para a vida daquelas mulheres, ou elas faziam errado, até podiam viver uma história de amor, mas ia dar errado, porque a punição vinha de Deus, vinha da sociedade, vinha de algum modo. Elas acabavam, a maioria, morrendo. Né? Não podiam concretizar o amor da vida delas. Mas assim, os romances esses romances, eles são também umas cartilhas, né? Que ensinam como a mulher deve se comportar. A gente vê que as mulheres daquela época também liam. Eu tinha pensado na palavra, mas são livros que ensinam a convivência social. O que se pode falar, o que não pode como elas devem se comportar, qual conversa é adequada à mulher, se ela pode falar sobre isso, aquilo, quando alguém é impertinente, como ela deve reagir. Então esse tipo de literatura naquela época também era bastante comum, e a gente vê o que é mais engraçado, são personagens, as mulheres da casa, são 5, são muito diferentes do Brasil. Não, as 6 filhas. São 5 filhas. Então a gente vê uma mais tímida, outra mais afoita, que quer casar com qualquer um, né? Não quer pegar os homens. Aí, assim, e cada uma delas tem um destino diferente. E a gente vê que as que se comportam melhor têm um destino melhor. Né? A mais tímida, a mais coerente com o seu, fiel aos seus princípios, as mais afoitas, as mais falantes, aquelas que se apegam, que querem jogar o lencinho para os homens pegar, então loucas por homens, elas acabam pegando o partido ruim, porque precisa mesmo é o bom partido. E é interessante, a gente tem muito preconceito com essa literatura, com essa época, mas pensando na época em que isso tudo acontecia também, não, a gente não apenas faz esses personagens de livros, mas para as mulheres, o casamento era uma proteção. Né? Então as famílias tinham muito cuidado em casar as filhas, porque eles sabiam que se elas não se casassem, elas estariam sem a proteção social. Seria uma aí que a gente entende um pouquinho da mãe, né? Aquele desespero, aquela agonia de pensar assim, é doida, mas né? vocês acham que está muito fora do momento atual? Não. Só mudou os endereços. As mães, quando a filha está crescendo, tomara que ache um partido, tomara que tenha curso superior, tomara que tenha profissão. Não tem jeito que ter filhas hoje continua sendo muito caro, né? Mais caro que ter filhos. Acho que até mais, né, do que antigamente. Eu vejo ele muito atual. E aí, você falando das 5 filhas, eu me lembrei da cena inicial do filme, que agora tem hora que eu me confundo, eu não sei se no livro fala assim também. Mas a gente já mostrar assim, como que a Lizzie, ela estava bem fora, né, desse contexto do padrão de comportamento. Porque no filme mostra, a primeira cena é o quê? Ela tá lá no campo, né? Como no livro também fala que ela gostava de andar, ela tá lá no campo, com o livro na mão, e a câmera vai chegando e ela vai chegando em casa, né? A câmera vai mostrando ela chegando em casa, e ela toda pensando assim naquilo que ela leu, né? Tem hora que ela até põe a mão assim, né? Acho que é por aí que tem que seguir, né? E quando a câmera mostra a casa, mostra por dentro, cada uma tá fazendo uma coisa do lar, né? Uma tá bordando, a outra tá tocando, e as duas desesperadas, elas estão brigando por causa de roupa, provavelmente, né? E ali então já mostra como a Jane, né? Eu já estou chamando a Lizzie de Jane, mas tem muito da Jane na Lizzie, né? Já mostra desde ali do início o seu deslocamento, né, daquele status quo que existia na época. Né? E já querendo mostrar desde o início que ela estava de fora, né, que ela estava vendo de fora essa realidade e analisava. Né? E aí entra, né, a questão do preconceito. Né? Ela estava tão de fora, que tudo ela analisava, né?
todos os comportamentos, todos os olhares, todas as falas, né, para analisar a virtude, porque para ela o casamento só era pelo amor, né? Ela só tem casa pelo amor, mas com essa virtude, né? De realmente esse amor virtuoso. Então era mostrando essa Lise, que por mais assim que ela estava fora desse status quo, mas esse prejuízo que ela fazia de todos os vamos dizer assim, os personagens em sua volta. E a Elisa era muito ousada, né? Porque, por exemplo, ela sabia que quando o pai morresse, a família ia ficar desprovida. E ela teve a oportunidade de casar com a Beatriz para poder, e ela disse não. E a mãe ali brava com ela, porque a mãe ficava preocupada demais, né? Do que ia acontecer com todas elas se o pai conhecesse, né? E ela julga tanto que ela achou ruim, né? Ficou chateada com a Charlotte e aceitou o casamento, né? Ficou super chateada, quase que estragou a amizade, né? Só não estragou porque ela era virtuosa, né? Demais, eu acho. Que ela conseguiu entender a visão. E aí a gente pode ver, analisar, acho que três ou quatro tipos de casamento. O casamento dela, né? Lá no final. O casamento da irmã, né? Que era toda romântica e tal. O casamento da Charlotte, que ela tem uma fala dela muito bonita, né? Do porquê que ela ia se casar, né? E o outro casamento? Esses três. Aqui, adequada aos padrões, né? Então, é um casamento de conveniência, a gente não tem que casar. Sim. Então, foi tentar. Bem racional, né? Bem racional. Isso. Não pode ser melhor que o meu futuro, então vou seguir esse caminho. Bem de acordo com a época. Muito garitó. Garitó tá abandonada. Essa é a palavra, eu me lembro. Então, assim, em 1977 que foi instituída a lei do desquite, né? E Giane falou pra gente que foi em que ano lá? Em 1957 foi Pensa, aprovado. gente, para as coisas chegarem aqui nesse país, né? Voltando. Em 1910, as mulheres lá na Europa já voltavam. Em 1932, mais para frente um pouquinho. Uhum. Então, assim, você falou, como é que você lê esse livro? Bom, primeiro que muito terapia, né, gente? Porque, olha a companhia, maravilha, né? Era um desejo, eu creio que todo mundo tinha esse desejo, né, de ler Orgulho e Preconceito, então ler em companhia de pessoas, né, maravilhosas seria o máximo. Então fiquei tristíssima, né, quando pudemos escolher isso. Foi uma votação ótima, Nossa, né? Foi subornando as pessoas para votarem. Houve fraude, muito bom. Então, assim, eu vi no livro, só que eu esqueci, três momentos assim, de alta tensão, né? Primeiro a carta do senhor Darcy, aí eu parei ali, porque eu estava já tarde, eu não vou ler, porque eu vou ficar emocionada demais. E a outra foi a carta da Lídia, né? Que eu acabei confundindo agora com a Kitty, né? Mas é da Lídia. Como ia se desenrolar aquilo, né? Como é que iria se arrumar aquela situação para que ela não ficasse mal falada. E voltando aqui à lei do divórcio, a lei do desquite, a minha irmã mais velha, ela separou. E nós, quando ela separou, eu tinha 18 anos. E aí não sabe o que aconteceu? Qual era o sentimento nosso? Nós vamos ficar mal falados. Isso aqui no Brasil. Mas igual ela nos falou aqui já. Então, isso continua a acontecer. Até hoje. Tem muita discriminação ainda. Nossa, porque você não é filha de mulher separada. Eu fui até contando, né? Foi da carta. E aí foi, o momento que eu parei de ler foi quando ela recebeu a carta, né? Que ela ia jantar na casa do Darcy com a irmã. Então eu falei, nossa, agora vamos ver cenas aqui de romance, né? E aí a menina pega e foge com o outro cara. Eu falei, não vou ler mais. Vou dormir. Eu ainda coloquei no grupo e disse, gente, que ódio dessa Lídia, porque ela tinha que estragar esse momento, né? Aí ela teve que voltar pra casa. Então é desde o momento que você estava falando, na hora que você colocou lá, eu fiquei ódio dessa Lídia. Do que
que ela tá falando. Aí eles ficaram o quê? Quase um ano sem se verem, né? Porque aí Foi até resolver a questão do casamento. Não, 6 meses. Um ano foi da primeira vez. Que aí resolveu a questão do casamento. Eles foram se encontrar só depois do casamento. Sem contar que era tão distante, né, gente? Tão difícil pra chegar, demorado. E antes né? disso ainda, tem aquela parte que quando ele faz a proposta de casamento pra ela, ela recusa, ele entrega a carta pra ela, ela lê, começa a mudar de opinião, de repente, cadê ele? Foi embora. Exato. Meu Deus, mas quando que ele volta, né? Será que volta? E ela fica até Aí preocupada. foi nessa hora que eles ficaram aí quase um ano sem se encontrar. Foi. Né? E até ela ir passou a pra temporada em Londres, Londres, passou a temporada em casa. Foi. E aí Falei, eu nossa, sei, gente, eu pensei assim, não, não, se agora- encontrar de novo. Agora O que livro a já menina tava quase lá no casou. final, eu falei, ah, meu Deus, não é possível. Aí eu pensei, vai ter né? Vamos ver, Vai tem ser. alguns momentinhos, né, de romance, alguma coisa bonita e Mas não podia, né? No final. Mas aí te Não emocionou. era tão. Não Mas era no tão. final- O que te emocionou? Justamente isso, essa expectativa foi criada ao longo do livro, né, o bonito da narrativa dela é o tempo das coisas, né? O tempo, assim, tudo acontece tão devagar, ela primeiro tem aquela imagem dele, que é uma pessoa orgulhosa, aos poucos ela vai desconstruindo aquilo, recebe a carta, aquilo começa a mudar, ela ouve a governanta falando, ela ouve não sei quem, então é como se fosse a coroação dessa transformação, né? Dessa transformação do preconceito que ela tinha com ele, né? De ser uma pessoa orgulhosa. Então chega no final e eles finalmente se entendem, né? Isso que me E eu achei me muito tocou. bonita a conversa deles lá no final, né? Assim, como que eles conseguem dialogar, né? Porque naquela época não ia ter essas cenas quentes, né? Mas aquela conversa ali foi essa cena quente, que seria hoje os romances, né? não, mas nem na cena quente, eu falo assim, o desenrolar deles, sabe? Achei que ia mostrar, assim, falar um pouco mais sobre o dia do casamento, como que ela tava, porque ela é muito descritiva. Então, parece que e aí assim, não teve talvez ela poderia isso. ter dado feito mais um capítulo aí, Mas né? aí, mas porque aí aí uma não das falou. críticas que fala assim que ela não podia falar sobre romance, sobre casamento, porque ela não tinha conhecimento. Então, talvez até por essa questão, não tem o poder de fala para poder falar sobre isso. no Aí ela livro, deixou entendeu? suspense no ar. Talvez, né? Esse aspecto mesmo, talvez seja isso. E como ela era muito prática, não dava para ela criar uma situação não vivida, porque ela não era romântica, ao ponto de fazer uma fanfic na cabeça dela, sabe? Então, ela talvez, por isso que não, né? Porque ela era mais prática, mas não era esse o objetivo dela, talvez ela nem, talvez não, ela concordava com o casamento, né? E aí ela tinha que dar aquele fim, enfim, casou. Mas Então eu já não já- tinha mais essa Eu imagino que exploração. tenha sido essa questão, igual ela falou É. antes, né? Que o que ela queria passar não era a questão do romance, por isso que terminou dessa forma, né? Tipo, tem que fazer as personagens casarem, então vou colocar aqui e pronto. Casou, acabou. Todo mundo casou. Para mim ficou como se fosse assim, um desfecho apressado, sabe? Porque ela, igual ele falou, fez toda aquela preparação de amor. Então vamos. Nossa, ficou com sede demais. Ela conta isso na gente. Nem mostra assim. Mas isso é porque nós hoje estamos acostumados com tudo muito resolvido, muito redondinho Somos e muito rápido. E a gente quer Exatamente. tudo redondinho, assim, que tudo feche. Eu acredito que pessoas aqui já fizeram namoro ou flerte por cartas. Gente, não foi só eu, né? Não sou eu, né? O meu namoro, o meu casamento foi um ano de namoro por carta. E você não pensa assim, como que eu consegui esperar ir, voltar, ler, e aí você lia aquela carta 3, 4 vezes seguidas, e você imaginava a situação, e você criava tudo aquilo, né? E aí depois quando você encontrava cara a cara, não era nada daquilo. Ah, é verdade. Não tinha, gente. Algumas revistas tinham lá no finalzinho uma página só com o nome de pessoas, interesse em amizade, interesse em namoro.
E tinha o nome e endereço pra carta. Alguns chegaram de postal. Eu vi isso. Eu não sei se você outra coisa mais escreveu, alguém. Eu acho que Correio, roupa, né? Tipo, alguma coisa assim, revista Capricho. Eu já nasci casada, não tive. Comecei a namorar com 13 anos. Foi Pedófilo. praticamente. Casei no dia que eu fiz 17. Ele era pedófilo? Não, eu tô falando que a gente conheceu, mas respeitou. Porque a gente namorava. Não, morava do lado da minha casa. Ah, sim. Ele tinha quantos anos quando você casou? Ele é 7 anos mais velho que eu. E aí, sabe como que a gente namorava? Não sei se vocês conhecem essa cena. Minha avó sentava, a televisão ligada, eu e ele aqui desmontada. Aí ela passava 10 horas com pinico. Saía da privada, passava na casa dele para hora de dormir. Nós éramos péssimos, Ainda bem que era vizinho, nossa, conhece. avisado. Aí a gente tinha que descer a escada, era ali que deixava correndo. E ela ainda ficava lá assim. Aí Nada de obrigado até hoje. Aí vai casar. Isso que é famoso, né? Até hoje. Não, sabe o que minha mãe fala? Se namorasse esse tempo todo, já tinha até neto. Muito rápido. E falando de cartas, né? Acho que em todo momento a gente pensava, a gente achava que era escritora, né? Eu achava que eu era, que eu escrevia tanto, né? Eu vejo, por exemplo, aqui, até fiz aqui, gente. Se Olha, ninguém. parabéns. Você não era, você é escritora. Eu gostei muito de tudo que você falou. Foi uma aula de história. Eu achei isso aqui também. Muito bom, parabéns. Obrigada. Se vocês não tiverem acesso, se vocês não conhecerem, essa daqui é a carta que a Cassandra fez para avisar a sobrinha Fanny da morte de Jane. É uma carta extensa, mas com tanto Você tirou detalhe. cópia para entregar para os presentes? Não, deixei aqui para quem quiser ler, mas eu tenho ela. Eu A envio gente ela. compartilha lá no Não sei se vocês leram ou não, né? Não. Mas é Essa uma aqui. carta muito bonita, onde ela fala dos últimos momentos e que ela pôde Ela tava fechar ali os com ela. olhos da Jane quando ela morreu. Então ela fala do momento da morte dela e tal, e ela explica muito bem, né? Então, hoje, né, será que nós, desse imediatismo, a gente tem coragem de dar uma... Como é que dá uma notícia de morte, né? Eu semana passada tive que dar uma, né? E aí você não tem palavras, você não tem sentimento. Hoje nossos sentimentos não são treinados. A gente não tem sentimentos para demonstrar, para descrever. Que educação sentimental. A gente não Isso, não tem. Então, como escreve? Fulano morreu, né? E aí quando o outro passa raiva pra gente, o outro também morreu. Eu percebi que é chocante, eu tô te falando porque eu li a notícia do meu primo que o pai dele tinha morrido. E quanto mais eu tentava rodear porque eu pensava, eu ia falar, você vai morrer, e eu ficava tentando. E ele tava num lugar, numa festa, escutava o som, eu primo, o que foi? Eu, meu Deus, eu não vou falar pra ele sair daí e tal. Eu falava, pai, Eu tenho que falar assim, ó, teu pai morreu, vem pra cá. Meu marido é Pois é. especialista. Ele vai Dá na essa lata, notícia. morreu. Ué, Eu acho que ele tem que falar outra coisa que a gente tem que educar as crianças. Olha, todo mundo vai morrer, é assim mesmo, né? A gente tem que ter coragem de falar e ninguém é eterno e pode esperar a qualquer hora. Eu já falei pro meu filho, ó, pode ficar tranquilo, quando eu morrer, tô indo pra luz direto, que eu vou pro céu. Mas vamos imaginar que no caso da Jane, ela estava doente, todos sabiam que ela estava doente. Então é uma coisa que não era que surpresa que foi, não é? Só que o que acontece? Como as coisas demoraram demais, você imagina que a Fanny não teve a oportunidade de se despedir. Então, quando você vai dar uma notícia assim, eu fico pensando Saber assim... que vai chegar a notícia só Vai depois chegar que já Jane? enterrou, né? Fanny é quem? Fanny era Era a sobrinha da Jane. Então você pensa assim, eu tenho que avisar pra ela que fulana se foi, como que foi, e que ela não adianta que ela não vai fazer nada, ela não pode nem comparecer para o casamento. Né? Então por isso essa descrição, todos esses detalhes que ela fez ao avisar, né? E também de trazer a memória, né? E dar valor, né, àquela pessoa que se foi, né? Porque a Cassandra, que é a irmã da Jane,
foi assim, uma pessoa que ficou com ela, né? Estava com ela da morte, né? Então cuidou dela nos últimos momentos, né? E foi a responsável também, né? Infelizmente, por rasgar a maioria das cartas de Jane para poder pintar uma outra imagem de quem era Jane Austen. Então a gente não sabe muita coisa. Inclusive, o que está escrito na lápide de Jane, vocês vão ver que é uma coisa muito delicada, né? Está escrito assim. Não combina muito bem com a Jane. Mas foi amoroso. Foi amoroso, né? Na minha dá para escrever assim, aguentou foi muito. O dela é mais extenso, né? É escrito assim: em memória de Jane Austen, filha mais nova do falecido reverendo George Austen, ex-reitor de Stevenston nesse condado, ela partiu dessa vida no dia 18 de julho de 1817, aos 41 anos, depois de uma longa doença suportada com a paciência e esperança de um cristão. A benevolência de seu coração, a doçura de seu temperamento e o extraordinário talento de sua mente obtiveram o respeito de todos que a conheceram e o mais caloroso amor dos seus íntimos. O luto desses é proporcional às suas afeições. Eles sabem que é uma perda irreparável, mas em suas piores aflições são consolados pela nova esperança que a caridade dela, sua devoção, fé e pureza tornaram sua alma aceitável aos olhos do Redentor. Pelo amor de É uma pena mesmo, porque assim, ela ainda tinha tantos anos para escrever, assim, imagina, né? Ela escrevendo ainda 40 anos à frente, tanto de romance e história que ela não poderia ter. Então, há uma síndrome, né, que fala que ela teve essa síndrome, mas também dizem que ela foi envenenada acidentalmente por arsênio, que era tipo para pulverizar campo, sabe? Tipo um veneno, tipo Leandro com tomate. Vamos dizer que foi isso aí que causou essa morte dela. O Leandro foi morto por um tomate? Igual aquela história. Diz que quando ele trabalhava na lavoura, né, usava muito agrotóxicos e tal, e foi isso que causou o câncer dele, né, que desenvolveu. Essa história de repente, quantas pessoas trabalham com tomate, agrotóxicos, não tem câncer. É uma história bastante comum. Exatamente. Bom, nós vemos aqui então a parte final assim, da Jane Austen, mas não significa também que a gente está encerrando, né? Mas quem quiser compartilhar mais, falar mais, assim, mesmo quem não leu, falar assim, eu achava que era isso, ou eu achava que era aquilo, ou eu vi o filme e achei isso. Assim, eu falar. Diga. Eu também achei, eu não li o livro todo, mas eu achei ele muito lento, assim, né? Muito cansativo. Não vai conta disso. Mas, fazendo um paralelo sempre assim, do que nós temos, né, a nossa realidade naquela época, eu acho que tudo é uma reprodução. Eu acho que nós somos ainda aquelas mulheres portuguesas, no caso do brasileiro, aquela produção dos portugueses, dos europeus, né, na Europa. Nós temos muito isso ainda, né? E eu acho que as personagens, elas retratam muito uma realidade de uma família que só tem mulheres, né? E cada uma com sua característica particular, né? Mas aquela mãe, como aquela mãe era mistério. Também. Coitada. Mas porque Maria também muito dá licença. Mas ela tinha um pouco filhinha também. O que é o homem? Eu estou falando, você falou a mulher estéril, mas com aquele homem também, aquele homem chegou muito diferente. Eu acho que ele tinha um medo daquela mulher. A mulher era muito humilde. Uma coisa que chama atenção. E a Lizzie fala isso. Sim. Que afeto que tinha, muita frieza. Um contrato, né? Eu acho que a construção dos pais, pela autora,
foi um pouco proposital também. A mulher, ela se arma de artimanhas para conseguir um bom partido, mas o bom partido não sabe o que está pegando, comprando, já adquirindo, né? E ele está vendo uma mulher bonita, muito educada, quando ele se casa, a mulher é uma louca, cheia dos problemas dos nervos, né? Mas esse aí é um estereótipo, vamos dizer assim. É um estereótipo, e eu via como um homem resignado. Acho que um pouco ela queria passar isso pra gente, como as mulheres se camuflavam, se disfarçavam de boas escolhas para conseguir o marido. E aí o marido depois tinha que ficar resignado, porque era aquela que ele tinha mesmo. Acho que ele pensava, com perdão da palavra, é a merda que eu fiz. Mas era no meio, né? É muito. E não havia essa, para não estragar a imagem da família, ele ficou casado e o modo como ele encontrou para lidar com tudo aquilo foi ficar resignado. Mas vocês também esqueceram uma situação, que ele não teve um filho homem. E era assim, cobrado e esperado isso daquilo. Então ele também tinha. Mas a culpa era da mulher. Sim, a culpa era da mulher. Mas era uma vergonha para ele. Então, perante a sociedade, ele era diminuído. Então a gente só olha. Assim, não dá. Não defendendo ele. Não defendendo os homens, mas a gente precisa ver todos os lados. Então, a questão dele deixa essa mulher falar, não sei o quê, porque ele já estava no fim da vida, ele não ia ter o 6º filho, e aí ele também não era bem visto. E ele sabia que tudo que ele construiu ia para outro. Não ia deixar nada para ele. Não ia ficar nada. E que ele não podia fazer nada também, né? O filho podia fazer. Hoje eu vi um negocinho daquele. É um jogador, cara de boxe. Ele falou que o amigo dele se matou. Vocês viram isso? Não. Tá na CNN, acho que um cara lá que, gente, não é isso. Qualquer uma pessoa boxeador. Pugilismo. Isso aí. Ele é famoso, né? E aí o amigo dele se suicidou. E aí ele pegou, quando ele ganhou o prêmio, ele falou assim: gente, eu quero falar com os homens. Vocês podem chorar. Vocês podem dizer o que vocês estão sentindo. Porque até hoje não pode. Nós estamos aqui com 3 homens na sala. E até hoje as pessoas viram pra gente e falam assim: pode mulher, né? Aí, se esses 3 homens que estão aqui se emocionam e choram com lágrimas, Chorei não. não é? Não pode chorar. Então, nós estamos aqui defendendo as mulheres, mas vamos pensar no Sr. Bennett também, né? Na situação. E que ele não podia demonstrar nenhuma fraqueza mais, né? Então, não estou querendo defendê-lo, mas é uma empatia de se colocar numa situação que você não pode, né? Se o ato sair, talvez você já até passou por isso, dizendo que você participa de um clube de leitura da cidade. Porque eu, que sou mulher, sou criticada por estar aqui. Imagina né? Então, assim, a gente precisa ver isso, de que o que você falou assim, as mães são culpadas porque criam um filho e tal, não sei o quê. Eu tenho um filho homem, que eu tento criá-lo para a vida diferente. E o que eu escuto? Você está criando uma menina? E não foi uma nem duas vezes. Não é? Então a gente escuta isso. A Cida, muito bem desenvolvida com seu esposo, na criação dos seus filhos, em algum momento vocês foram criticados pelo jeito. Você vai deixar solto? Né? Quando eu fui fazer a ultrassom para saber o que é, o médico virou para mim e falou assim: "Você preocupado com o que? Eles decidem com 15 anos. Então tudo é levado para essa questão do essa questão da mulher ainda é muito da nossa sociedade hoje, né? Então hoje eu consigo pensar assim: ninguém dá o que até uma geração para trás, ninguém dava o que não recebeu, aquilo da mãe das meninas. Ela não ia incentivar a estudar porque elas não estudaram. Né? Eu vejo, por exemplo, uma questão da minha mãe. Minha mãe sempre odiou que mexesse no cabelo dela.
Ela não, até hoje, ela não gosta do cabelo solto e tal. E ela pegava piolho, e aí por vergonha ela não ia pra escola, porque tal, filha de índio, e aquela coisa toda. E aí o que ela fazia quando eu era pequena? Cortava meu cabelo Joãozinho. Ela não ia cuidar do meu cabelo. Aí eu aprendi a cuidar do meu cabelo, né? Por exemplo, a André é muito minha amiga, sabe que eu não vou em salão, porque eu aprendi com 11 anos a cuidar do meu cabelo, porque minha mãe não cuidava. Nós hoje somos uma geração de que a gente dá o que não recebeu, porque nós vamos atrás. Nós vamos atrás para mudar isso, mas é muito curto esse tempo. Até então, as pessoas, nós recebíamos, os nossos pais deram pra gente aquilo que eles receberam. Então, quando a gente começa a pensar assim, porque meu pai foi de tal maneira, porque o vizinho foi de tal maneira, não sei o quê, ele não sabia ser de outro jeito e não sabia buscar de outro jeito. Assim era o Sr. Bennett. O que ele poderia fazer com aquelas 5 mulheres que ele tinha que casar e aquela mulher louca, como a gente está comentando, mas aquela mulher ia ser jogada na rua com a morte dele, e era uma senhora. Né? Então, é uma situação que a gente precisa ver esse lado da empatia também. Como que você chama mesmo? Jeane. Jeane, você é tão coerente. Obrigada. A gente vai indo aí, né? Então é isso. Acho que depois dessa a gente pode encerrar, porque nós estamos no auge. Eles comentaram encerrar. Esse aspecto de a gente continuar coerente. De você não dar o que você não recebeu, né? Meu pai, Eu sou tão revoltada com isso. Meu pai nos contou, na casa eram 6 mulheres, hein, gente? Então, meu pai, a conversa lá era assim: 6 mulheres. Se alguém aparecer lá, acho que para puta. Olha só. Ui! Todo mundo se cuida. Então é o seguinte, meu pai, é exatamente isso que falou. Eu não posso dar o que eu não recebi. Então meu pai fala que naquela época, se tinha moças dentro da casa, na casa dele eram 3, eram 14 filhos e 3 mulheres. Não podia dormir prima na casa, porque as moças iam ficar mal faladas. Então, como é que passa isso? E a Vilma participou esses dias e fez aquele seminário, né, Vilma, de violência contra a mulher, que não sei se é bem isso que foi abordado, mas assim, como acabar com essa violência contra a mulher? É dificílimo, né, gente? Eu e uma amiga escrevemos um artigo a respeito e nós deduzimos que, porque, por exemplo, nós nos baseamos, o começo do nosso artigo o livro Um Lugar Bem Longe Daqui e a cena de violência do pai contra a protagonista, né, que eu não me lembro mais o nome dela. Quem vai lembrar? Kia, né? Kia. Isso. Então, o pai manda ela baixar a roupinha e... Aí lá na discussão do livro, né, eu falei assim, mas se lá tivesse uma delegacia da mulher, isso não ia acontecer. Ela foi estuprada aqui, né, então ela teve que tomar aquela atitude porque o cara não ia parar. Ele tentou estuprá-la, né? E ele não ia parar, então ela matou ele. Então, no final do nosso artigo, nós colocamos assim, mesmo como a delegacia da mulher não vai parar. E hoje, na época, raciocinando, pensando como fazer, né, para acabar. Uma das soluções que eu vejo, não sei se vocês conhecem, o laço branco. Os homens vão nos lugares fazerem palestras sobre violência contra a mulher. Porque nós falamos, Tem que fazer um caminho e parece que ouve, ninguém ouve, né? Então é necessário que os homens também falem, não matem, não batam. Tem outras soluções. De várias ideias que nós colocamos lá nesse artigo por exemplo, tem a Secretaria da Saúde, né? Tem a Secretaria de Educação, tem a Secretaria da Cultura.
em todas as secretarias era necessário ter um programa, não só para o público externo, como para o público interno, porque quantas lidar com isso, quando chegar para nós. Sim, e assim, não pode bater, vamos reeducar, vamos fazer algo. Tem todas as secretarias, que aí criaria uma teia e talvez mudaria esse pensamento. Isso foi feito em Jacareí, eu estava no meio disso, né, Jacareí? Sim, e é isso que está acontecendo, É isso que está né? acontecendo. Estou feliz aqui de estar na presença da Cida, né? Da Rosiângela, que é uma convidada, que está aqui a partir do grupo GT Violências, né? Já que você foi no assunto. E que a discussão do GT Violências é um grupo de trabalho que trabalha essa nova perspectiva do olhar para a violência. Não olhar a violência do outro, mas a violência que está em mim. Tudo que eu sou violenta, né? E aí tem a prática da justiça restaurativa, não sei se alguém conhece, né? Que trabalha muito essa questão, que para mim, na minha percepção profissional, eu vejo muito que é meio que ensinar valores, né? A justiça restaurativa. E a gente está iniciando um grupo, e esse grupo ele é multidisciplinar e é intersetorial. E a gente está andando, a gente está trabalhando isso. Primeiro, entender essa violência a partir da subjetividade nossa, para saber como lidar com os casos de violências. Por isso que, eu não sei se alguém ouviu falar, mas eu falei aqui, assim, quando falaram da senhora do servente, né, eu acho que ela era violentada, só que ela não sabia, não entendia isso como violência. Na verdade, todos, né? Todos foram. E nós somos violentados e nós somos pessoas violentas também. Então a gente precisa entender essa perspectiva de violência, não a partir só do que está fora, mas a partir do que... Vocês têm reuniões? Temos. Quando eu falo aqui aonde? Nós somos itinerantes, nós não temos, como nós não temos uma sede, nós nos reunimos na rodoviária, na OAB. Quando eu falo da questão mesmo com a delegacia da mulher, porque é onde a gente discute a questão da violência institucional. Às vezes a pessoa chega lá para fazer uma denúncia, ou em qualquer outro lugar, não somente na delegacia, às vezes no hospital, porque ela foi violentada, na escola ela vai contar alguma coisa, e a pessoa que vai ouvir, ela já fala, mas isso é violento, mas por que você deixou? Porque nós temos uma cultura no Brasil que a culpa é da vítima. Então na hora que a pessoa vai lá e ela se sente culpada, quantas mulheres, às vezes a gente vai lá e fala, né? Esses dias estava passando um cara que bateu uma mulher lá e ele trabalhava na delegacia da mulher. Foi até afastado lá. Então nós vemos lá e falamos, né? Olha lá, matou a mulher, ou bateu, ou não sei o quê, mas a gente faz muitas coisas quando a gente julga, porque quem está lá para receber uma denúncia ou para atender um caso de violência no hospital, por exemplo, não tem que julgar. Mas a gente julga. Mas essa pessoa tem que ser treinada. Não, nosso próximo passo agora, numa outra reunião, nós fizemos uma acolhida e o nosso próximo passo é o treinamento. E aí, você chega na delegacia da mulher, por exemplo, e fala assim: você foi um estupro, né? Vem aqui, vamos falar. E você tem que contar, eu já passei a situação assim. 200 vezes você conta pra outro. Isso é pode, a pessoa só pode ser ouvida uma vez. Só que tudo isso é novo, tá? Né? As pessoas não divulgam tudo. E você vai e conta, porque eu fiz isso. Vai lá pra ele. Tá. Fulano, é com você. Aí você vem e fala de volta, porque a pessoa não volta mais. E é por isso que a gente, o objetivo do grupo, o objetivo principal, era criar um fluxo de atendimento mais humanizado, né? Exatamente por essas questões, assim. Infelizmente, a iniciativa se deu a partir de um caso de violência, né? Uma criança foi violentada e aí os profissionais violentaram novamente essa criança de forma institucional. Até quando eu cheguei, assim, eu sou uma pessoa relativamente tranquila, mas eu sou muito incisiva nos meus posicionamentos. E aí eu falei, não, nós precisamos estudar, nós precisamos melhorar essas relações de violência na cidade.
Foi aí que foi ensinado pra gente fazer o primeiro simpósio, que veio uma pessoa... Gente, eu marquei bobeira, eu me inscrevi, mas eu errei o dia. Olha, era uma sexta-feira e eu tava pensando que era no domingo. Quando foi, que besta. E aí, graças a isso, graças a esse conhecimento que eu já tenho há um tempo, que ela falou da doutora Ângela, que é uma delegada que veio, que contribuiu bastante, né? Então foi assim, de grande, foi muito proveitoso, né? Foi muito rico o momento. E acredito que nós teremos grandes resultados. E o próximo passo é a gente passar treinando as pessoas para lidar com essa violência. E a gente também está sendo treinado. Né? Mas eu tenho uma crítica em relação a isso. Não é tudo tão lindo. Isso está sendo feito pelo nosso esforço. Pelos profissionais. Não é uma coisa, é um somos nós. Uma atitude do Estado. Não é do Estado. Ou seja, não é uma Até porque Caldas não tem na delegacia da mulher uma delegada mulher, né? Não. Agora já tem, a partir desse grupo, foi criada a ouvidoria da mulher na UAB. Alguém já... Com a doutora Vanessa, não é? Sim. Ela falou isso no nosso último encontro, né? Mas foi a partir desse grupo, né? Então nós já temos resultados positivos. E estamos andando, só passos, gente. Como a gente não tem o apoio do Estado, nós somos como Marx dizia, né? Nós somos uma classe trabalhadora, nós somos lutando para melhorar. E vocês se encontram de cada 15 dias? A cada 15 dias, né? Nós temos todos os profissionais. É uma luta. Eu queria participar, eu sou assistente social. Trabalhei 42 anos na Fiat Automóveis, que é uma cidade. Ali tudo acontecia. Então, o pessoal só não vira de semana, é tudo para dar as notícias. Eu também sou assistente social, a gente pode pegar e passar os dias das reuniões e também se funciona. Trabalhei muito com dependência química. E a cidade delegada já podia mudar pra cá. Já ia pra delegacia da mulher e a gente já saía aí. Uma das coisas que a Vanessa falou da urgência é que não tem uma casa de acolhimento para essas vítimas. Não é importantíssimo. A gente organizou. Então, é uma das coisas que e são criticadas e a gente tem que ver essa questão. Eu entrei depois, eu li o livro até a carta e quando elas vão para Londres. Quando a Lisa vai para Londres, quando você estava falando da questão da mulher, eu vou assim longe de mulheres. Nós falamos de uma mulher de uma classe, mesmo que elas não tinham tanto dinheiro, mas uma classe mais privilegiada. E eu escrevo sobre mulheres também, violência doméstica, eu estou concluindo mestrado, espero que termine logo, de história, e meu tema é violência doméstica contra as mulheres, então dos anos de 2011 a 2021. E aí quando você fala lá da mulher, né, eu lembrei aquela questão lá, Londres, que era uma cidade, né, e aí quando lá eu pensei, tem um outro grupo de mulheres que não tem nem essa chance, né? Que são as serviçais, que são as operárias, que mesmo que essas mulheres elas desfrutaram de uma certa liberdade quando elas foram para Londres trabalhar nas fábricas, elas iam e devolviam o dinheiro para as famílias. Então, a partir dali que veio o movimento, isso, né? E aí, só que essas mulheres, elas eram um outro grupo de mulher que a gente fala assim, a mulher lutou para ir para o mercado de trabalho. Qual mulher que lutou para ir para o mercado de trabalho? As mulheres de classe média, porque as negras e as pobres não lutaram, nasceram trabalhando. Então não foram todas as mulheres, mas é importante, do mesmo jeito, o movimento que as mulheres fizeram, mesmo de classe média, para ir trabalhar, porque o trabalho não é só pela questão financeira, de necessidade, até mesmo porque as mulheres pobres e as escravas, por exemplo, não eram vistas como mulheres, eram apenas um meio de aquisição de capital para o proprietário. Então são mulheres, né? A gente tem que ter essa noção de mulheres. Aí falando lá das meninas, mesmo toda aquela situação que elas estavam, né? A mãe estava fora com casadas e tudo, mas ainda era uma situação que ninguém lembra das outras mulheres na história, né? Em 1791, a Olympe II foi guilhotinada, porque elas não se viram dentro elas participaram da Revolução Francesa,
Mas o que a gente fala no primeiro capítulo da minha dissertação é sobre a questão do universal que nós usamos. Universal, direito de todos. Nós não estamos, as mulheres não estão nesse universal, é para todo mundo, é cidadão, não. Nós não estamos. Quando fala é para todos quem? A gente está lutando com isso. A questão, nós somos uma sociedade, né, histórica e culturalmente, a partir da questão do patriarcado, que oprime o homem também. Mas por que o homem não luta junto com a gente? Claro que são exceções, tem muitos homens que fazem. Mas porque ainda assim, ela privilegia o homem. Ainda ele está lá e tudo, é uma luta. A gente está lutando para educar os nossos filhos de que as atividades são domésticas, não são masculinas e femininas. Isso aí não é um mimimi, a gente tem que bater nessa tecla. Porque ninguém falou isso, está lá numa regra. Continuamos, mesmo pessoas instruídas, dividindo. Não, o menino não vai pegar na vassoura, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Isso não é coisa de menino. E a gente precisa insistir nisso, as atividades são domésticas, são de quem assim como os brinquedos. Isso. Vai falar isso não é coisa de menino, sabe o que tem, né? Tem. Por que o menino não pode nanar uma boneca e depois tem um filho e não sabe nem pegar o filho, porque não podia? Não é assim. É uma questão cultural, mas a gente está aqui os homens para mudar isso. Eu nunca brinquei com boneca, sempre trabalhei desde menininho. E meu primeiro filho, quem deu banho nele? O primeiro banho fui eu. Eu cuidei dele. Eu acompanhei, né? Até a gente chegou e pode deixar que o meu filho é meu, que ele vai dar banho. Eu nunca brinquei com boneca, não, viu? Não, mas essa questão de eu vou comprar é a questão de ser proibido. Mas se a gente está ali brincando, o que tem o menino Eu não vou comprar uma boneca pro meu filho, eu sei que ele vai querer, mas se ele estiver brincando comigo e ele não pode pegar uma boneca, pode, eu não vou comprar uma boneca. Essas questões convencionais, dizer não pode tomar a boneca, eu ouvi meu tio uma cena pro filho dele, tomou a boneca do filho dele e falou assim, já tem gay demais nessa família. É cota? Porque tinha... As meninas brincando e eles pegaram, pegou a boneca e tomou a boneca, eu já tenho gay demais nessa família. Nossa, sabe? Meu Deus. Então vamos encerrar até que ponto a gente evoluiu, né? Desculpa, eu não estava dando muita atenção, não posso me calar. Até que ponto nós evoluímos, né? Muito pouco ainda, né? Vai na Europa, nós evoluímos tanto. Eu acho nenhuma que é pé na Europa, não sei. A gente olha, gente. Depois que a gente lê Laurentino, todo mundo já leu? Laurentino. A gente fica chateado assim, porque continua servidíssimo, né? É terrível, isso é terrível. Eu não sei se vocês já leram Patinco, né? Que mostra livro fortíssimo, né? Doloridíssimo, muitas dores ali. E você vê aí eu fiquei assim, Coreia do Sul, né? Ela foi invadida a Coreia foi invadida, né? Pelos japoneses. E sofreram horrores, né? E olha bem onde a Coreia do Sul está hoje, gente. E nós aqui brasileiros continuamos chorando a invasão de Portugal, atrasado, difícil, acreditando que realmente vem agora vou entrar só um pouquinho na política, mas sem entrar totalmente, que é o comunismo que está voltando, e isso já foi discutido lá em 1960, e não, mas é isso, vai chegar, vai roubar a minha própria comunidade. E nós entendemos isso, e nós acreditamos nisso, e é terrível. E não se privilegiar a ciência, gente. Aqui nesse país é um absurdo. Já não se privilegiava nos governos anteriores, né? Sempre a gente se sentiu defasado na questão da ciência. Fora, as universidades são o UNB, gente. Não privilegia a ciência, não privilegia as artes, não privilegia a educação. O UNB está jogada às traças, assim. Eu fiz um tempinho lá, talvez antes da pandemia, né? Inglês, eu tentei, né? Pois é. Chegou aqui e não sabia nada. Então, assim, hoje, como se deixa assim, essa cabeça. Inclusive, lá no NB está havendo um seminário.